Olá, seja muito bem-vindo a este espaço de reflexão. É uma alegria imensa receber quem nos ouve para mais este mergulho profundo nas fontes. E logo de início, nós convidamos o ouvinte a seguir o canal da Sociedade de Estudos Espíritas, Vida, né? Para acompanhar todos os nossos estudos e não perder nenhuma das nossas explorações. Com certeza. É sempre muito bom ter a nossa audiência aqui com a gente. E a nossa exploração de hoje começa com uma sensação que acho que quase todo mundo já experimentou. Pensa na última vez em que a gente esteve num lugar bem escuro, tipo longe das luzes da cidade, e olhou para aquele céu noturno abarrotado de estrelas. Nossa, dá até uma vertigem, né? Exatamente, é muito comum dar esse frio na barriga. A nossa cultura costuma nos dizer que essa angústia vem da percepção de que a gente é incrivelmente pequeno, tipo um grãozinho de poeira insignificante boiando num abismo gelado. O materialismo pinta esse quadro bem assustador mesmo. Pois é, mas a proposta aqui hoje é inverter essa lógica por completo. E se esse desconforto diante da imensidão sideral não for a prova de que nós somos minúsculos, mas sim um sintoma de que a gente esqueceu o quão vastos nós realmente somos? Essa é a grande virada de chave. E se o espaço infinito não for um vazio aterrorizante, e sim na nossa verdadeira e gigantesca casa? Como a gente lida com isso? Olha, eu diria que essa inversão de perspectiva muda absolutamente tudo na forma como a gente conduz a vida. Quando a gente aceita que a imensidão lá fora dialoga com a imensidão aqui dentro, o universo deixa de ser um lugar hostil. Faz todo sentido. E para pavimentar esse entendimento, as nossas fontes de hoje formam uma ponte assim fascinante. Nós temos reflexões da filosofia oriental com o Tao Te Ching, o pensamento bem rigoroso do filósofo medieval Maimônides, e tudo isso convergindo com as bases do Espiritismo. O Livro dos Espíritos e o Evangelho segundo o Espiritismo, né? Isso, exatamente, de Allan Kardec, além dos textos muito profundos do Leon Denis. A nossa missão aqui é cruzar esses conhecimentos para extrair uma compreensão mais lógica e bem prática também do nosso lugar nessa engrenagem cósmica toda. Então vamos quebrar isso em partes, porque a ideia de que a filosofia milenar e o espiritismo respondem à mesma inquietação existencial é muito poderosa. É fantástico. Como é que pensadores do passado, que não tinham telescópios como os nossos para ver bilhões de galáxias, lidavam com esse contraste absurdo entre o tamanho do corpo humano e o tamanho do universo? Aí que tá a beleza da coisa. O interessante é que eles não precisavam ver as galáxias para entender a escala de tudo, sabe? Maimônides, por exemplo, no seu livro Guia dos Perplexos, ataca exatamente essa sensação de esmagamento que a gente sente. Ah, ele fala desse frio na barriga também? Fala sim. Ele argumenta que a gente deve ter plena consciência da nossa pequenez física em relação à grandeza dos corpos celestes. Mas a conclusão dele vai na contramão do que o materialismo moderno propõe. Como assim? Em vez dessa pequenez gerar ansiedade ou desespero, Maimônides diz que ela deve ser a base da nossa tranquilidade. Espera, tranquilidade? Ser um grão de areia traz tranquilidade? Exato. Porque quando o indivíduo não se ilude achando que é o centro físico de tudo, ele para de buscar finalidades puramente materiais ou egoístas para sua existência. Ele simplesmente descansa na compreensão de que a vida humana está subordinada a algo muito maior, à vontade e à sabedoria divinas. Caramba, eu fico impressionada com isso e me chama muita atenção na fonte que traz o primeiro poema do Tao Te Ching, porque dialoga muito com isso. É verdade. O texto diz, de forma muito simples assim, o inominável é a origem do céu e da terra. É engraçado pensar que Maimônides fala em aceitar a pequenez para ter paz, e o Tao aponta para algo tão vasto que sequer tem nome, né? Mas que é a causa de toda essa matéria física que nos intimida. Perfeito. E esse nominável oriental encontra um eco muito claro na definição de Deus que abre o Livro dos Espíritos. A inteligência suprema e causa primária de todas as coisas. Exatamente essa. Não há um senhor com barba branca sentado numa nuvem. Não tem limites de forma ou espaço. Transcende a própria matéria. E aqui o texto de Leon Denis, em O Problema do Ser, do Destino e da Dor, faz uma conexão brilhante. O que ele diz?
Ele descreve a vida como uma vibração imensa, cujo foco central é Deus. E ele define a alma humana como uma centelha destacada do foco divino. Nossa, centelha destacada. Isso quebra na hora aquela sensação de insignificância. O corpo pode ser pequeno e frágil como um grão de poeira, sim, mas a essência que o anima, que é a alma, é da mesma natureza eterna da força que gerou o universo inteiro. Então a grande ilusão que causa aquela vertigem na gente ao olhar para as estrelas é a nossa identificação exclusiva com a biologia, né? Focar só no corpo físico. Ler os gregos antigos nos textos fornecidos reforça bastante isso. Há aquela referência a Sócrates e Platão no diálogo Fédon, discutindo que a alma não leva absolutamente nada de material consigo quando faz a passagem. Nada. Só a bagagem moral. Exato, leva apenas a sua bagagem moral, a sua formação. A nossa passagem pela Terra, com esse tamanho físico e essas limitações todas orgânicas, é descrita nas fontes espíritas como apenas um estado transitório. É uma roupagem de momento, digamos assim. Mas isso me levanta uma dúvida enorme, e acho que para quem nos ouve também. Se nós somos seres imortais, essas centelhas divinas, com toda essa bagagem milenar, onde é que a gente se encaixa fisicamente nesse universo gigantesco? A gente não pode ficar só flutuando no espaço, né? Não, de jeito nenhum. A estrutura que abriga essas centelhas é tão vasta quanto a própria eternidade. E o ponto de partida para mapear essa estrutura está lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ah, a passagem das muitas moradas. Isso. Quando Kardec analisa aquela famosa frase de Jesus que diz há muitas moradas na casa de meu pai, por séculos, sabe, isso foi interpretado como algo puramente alegórico, um estado de espírito, assim, bem abstrato. Mas não é só abstrato. Não. A revelação espírita traz uma concretude astronômica a essa ideia. A casa do pai é o universo físico e espiritual. E as muitas moradas são literalmente os inumeráveis mundos que circulam no espaço infinito. O cosmos é povoado. Caramba! Leon Denis refuta com muita força essa ideia materialista de um espaço frio e inabitado. O universo é, na verdade, um imenso laboratório fervilhando de vida, cheio de seres dotados de razão em vários estágios de desenvolvimento. Sabe, eu gosto de visualizar isso como uma universidade monstruosa, tipo, com milhares de campus espalhados pelo universo. Adoro essa analogia. É bem por aí. E cada campus tem um nível de exigência diferente, né? As fontes detalham muito bem essa hierarquia, mostrando que esses mundos não são todos iguais, nem na parte física, nem na moral. Exatamente. Existe uma classificação pedagógica. Os espíritos ensinam que há mundos primitivos, que funcionam meio que como o jardim de infância da alma. É onde ocorrem as primeiras encarnações. Onde a vida é mais bruta, imagino. Nesses planetas, a vida é totalmente dominada pela sobrevivência, pela força bruta, por instintos bem primários. A matéria ali é muito densa. Mas é importante dizer, o olhar para isso não deve ser de condenação. As almas ali não são seres degradados ou maus, são apenas crianças que crescem experimentando as primeiras noções de existência. Faz sentido. É como precisar aprender a somar e subtrair antes de querer resolver equações de física quântica. Boa comparação. E depois desse estágio básico, o que vem? Depois, as almas passam para os mundos de expiação e provas. E é precisamente aqui que a Terra está classificada no momento. Ah, a nossa casa atual. Isso. Nesses mundos, a inteligência já está muito desenvolvida, mas o mal ainda predomina. O orgulho, as disputas, as doenças, as catástrofes, tudo isso faz parte do nosso currículo aqui. O objetivo das provas e expiações é gerar um choque moral. Um atrito, né? Isso, um atrito necessário para que o espírito acorde e deseje algo superior, se canse dessa maldade toda. E uma vez que a alma realmente se cansa desse atrito e começa a escolher o bem, o que acontece? Qual é o próximo campus? O próximo estágio são os mundos regeneradores. É descrito nas fontes como um local de transição, onde as almas repousam das fadigas das provas e expiações. O mal ainda existe lá, sabe? Mas ele não tem mais o controle. É uma aurora de paz. Nossa, deve ser um alívio. Com certeza.
E se a gente continuar avançando nessa escada moral, nós chegamos aos mundos felizes, onde o bem se sobrepõe totalmente ao mal. Lá a ambição e as guerras não têm mais o menor sentido. Até chegarmos, por fim, aos mundos celestes ou divinos, que são a morada dos espíritos depurados. Onde a vida é quase 100% espiritual. Exato, sem essas amarras grosseiras da matéria como a gente conhece hoje. Olha, essa estrutura lógica, essa ideia de um currículo escolar do universo, é muito bonita na teoria. Mas como é que a gente avança na prática? É o trabalho duro, né? Como um espírito sai de um mundo primitivo, passa pela Terra e chega num mundo regenerador? A ferramenta fundamental que as nossas fontes apontam para que esse mecanismo todo funcione é a reencarnação, ou a pluralidade das existências. E é aqui que eu vejo muita gente esbarrar num conflito ético muito profundo. Qual seria? Assim, se o universo é justo e o objetivo é a nossa evolução, ter que sofrer repetidas vezes no mesmo planeta não soa como algo amoroso para muita gente, fica parecendo uma punição cíclica. Eu entendo essa visão. Mas Kardec argumenta que sem a reencarnação, o universo se tornaria totalmente irracional e injusto. Por quê? Pensa bem, se fôssemos considerar que a gente tem apenas uma única vida, como é que a gente explicaria as imensas desigualdades humanas? Por que uns nascem na miséria absoluta e outros numa fartura absurda? Por que alguns têm talentos inatos brilhantes e outros enfrentam limitações cognitivas severas desde o primeiro dia de vida? Realmente não faria sentido. Exatamente. Sem as múltiplas existências, a gente seria forçado a concluir que Deus cria almas desiguais e distribui privilégios de forma totalmente aleatória, o que anularia qualquer conceito de justiça divina perfeita. A famosa roleta do destino, né? Que de divino não tem nada. Exato. A explicação oferecida pelas fontes é que Deus não cria desigualdades. A diferença que a gente percebe entre um espírito ainda envolto na brutalidade e um indivíduo moralmente adiantado é apenas uma questão de idade espiritual, digamos assim, e de mérito pelo esforço já realizado através do tempo. O que chamamos de injustiça hoje é, na verdade, o reflexo de escolhas feitas no passado que estão sendo equilibradas no presente. Mas é justamente aí que entra o contraponto mais espinhoso para nossa audiência. É muito difícil para muita gente aceitar que a dor e o sofrimento atual sejam um remédio ou uma aula necessária. Sim, é uma pílula difícil de engolir. Porque, olha, se o objetivo máximo é a gente vencer os nossos defeitos e corrigir a rota para ir para um mundo melhor, mas a gente nasce sem lembrar de absolutamente nada do que fez nas vidas passadas, como isso é justo? É tipo tentar montar um quebra-cabeça de 1000 peças de olhos vendados. Uma boa imagem. Se eu não lembro a quem eu feri ou onde eu errei ontem, como eu vou saber o que eu preciso corrigir em mim hoje? Olha, essa é uma dúvida muito legítima, e as fontes espíritas endereçam esse esquecimento do passado como uma engrenagem essencial da misericórdia, não como um castigo. Misericórdia? Sim, o esquecimento provisório é uma bênção tática. Vamos imaginar o que aconteceria com a nossa mente hoje se a gente lembrasse com clareza de crimes brutais que pudemos ter cometido em séculos passados. Ou, pior, lembrar das pessoas que prejudicamos de forma terrível e que hoje, ironicamente, encarnaram como nossos filhos ou nossos pais debaixo do mesmo teto. Nossa, a convivência ia ser impossível. A culpa ia esmagar a gente. Exatamente. A vergonha, o remorso paralisante ou os ressentimentos antigos simplesmente impossibilitariam a convivência. Ou, pensando no oposto, as lembranças de épocas em que fomos figuras de imenso poder exaltariam o nosso orgulho de uma tal forma, impedindo a humildade necessária para aprender a lição da vida atual. O véu do esquecimento nos dá uma ficha limpa nas relações interpessoais para podermos amar de novo quem nós um dia odiamos. Entendo. Entendo a parte de não carregar o arquivo morto dos nossos erros para não enlouquecer. Mas a dúvida persiste, sabe? Se eu apago a memória consciente da prova, onde fica registrada a matéria dessa recuperação? Aí que está o segredo. A memória detalhada dos eventos de fato se apaga, mas o aprendizado, a inclinação, o instinto, isso jamais se perde. Fica gravado, então. Sim, as tendências inatas de uma pessoa,
as facilidades repentinas para certas áreas ou aqueles medos e antipatias inexplicáveis que a gente tem são o eco perfeitamente cristalizado das nossas vidas passadas. O patrimônio da alma está intacto na nossa bagagem íntima. Ah, faz sentido. E, além disso, as fontes são muito claras ao afirmar que Deus nos deixou 2 livros inalteráveis para estudarmos, com a letra viva da lei. Quais são? O primeiro é o livro da natureza, que nos mostra a harmonia das leis universais operando o tempo todo. O segundo, que é o mais íntimo, é o livro da nossa própria consciência. O que é certo e o que é errado em nível fundamental já está gravado em nós. Quando a gente sente o peso da consciência ou uma inquietação moral ao prejudicar alguém, é o nosso próprio espírito reconhecendo uma lei que já estudou e que agora, infelizmente, está violando de novo. Mas e quando a consciência avisa, e o aluno se recusa a ouvir? É aí que entra a dor. Porque o texto do Leon Denis tem uma passagem bem incisiva sobre isso. Ele não trata a dor com aquele romantismo, mas quase como uma força física mesmo. Denis usa imagens bastante realistas para mostrar que o sofrimento não é a vingança de um Deus irado, mas um recurso educativo extremo. Ele chega a chamar a dor física e moral de o chicote, a espora que nos estimulam e nos fazem andar para frente. Uma imagem forte. Muito. E o raciocínio dele é que a natureza humana inicial é tão voltada para a matéria que, sem a interrupção causada pela dor, o espírito correria o sério risco de se anestesiar completamente na comodidade e na sensualidade do mundo físico. A dor quebra esse transe. Acorda a pessoa para a realidade espiritual. Exato. Ela obriga o indivíduo a olhar para dentro, a buscar forças internas que ele não sabia que tinha e, eventualmente, a desenvolver a compaixão pela dor do outro. É um instrumento pedagógico por excelência quando as escolhas suaves falham. E a raiz de todas essas escolhas erradas que nos levam à dor parece convergir por um único vilão na literatura que estamos analisando hoje. O material que aborda o tema do egoísmo e do orgulho é cirúrgico ao definir o nosso maior obstáculo. Sem dúvida. Porque não é a raiva, não é a ignorância acadêmica. O grande adversário apontado para quem quer sair desse mundo de expiações e ir para o mundo regenerador é, de fato, o egoísmo. O egoísmo é definido nessas fontes não apenas como uma falha moral genérica, sabe, aquele defeitinho que todo mundo diz que tem. Ele é o inimigo central da evolução humana, o mais fatal dos vícios. O grande chefe da fase, né? Isso. A genialidade da análise sobre o egoísmo é que ele o coloca como uma herança primitiva. Pensa comigo, nos mundos inferiores, o instinto de preservação individual, o pensar apenas em si mesmo, é uma questão de sobrevivência bruta. Se você não for egoísta lá, você não come. Exato. O problema é que a gente acaba carregando esse mecanismo instintivo para fases mais maduras, onde ele não é mais necessário, e aí ele se transforma na raiz de todos os males da sociedade. A desigualdade, as guerras, a corrupção, a desconfiança mútua. O texto afirma que as leis humanas, por mais bem elaboradas que sejam, jamais vão conseguir curar as feridas da sociedade enquanto o egoísmo for o motor das ações. As leis sozinhas não resolvem. Não. As instituições só se elevam quando os homens se elevam. A única força capaz de dissolver de verdade o egoísmo é o seu extremo oposto, que é a prática ativa da caridade e do amor ao próximo. Apenas uma exigência moral abstrata, do tipo, seja bonzinho. Ela altera ativamente a mecânica das coisas ao nosso redor. E isso nos leva a um dos conceitos que eu acho mais fascinantes dessas fontes, que é a lei de afinidade. Esse conceito é maravilhoso. Pelo que eu entendi do material, no momento em que a gente começa a dissolver o egoísmo e a afinar nossa consciência com leis superiores, nós alteramos fisicamente o que atraímos para as nossas vidas. É bem isso. A lei de afinidade opera no universo de forma tão implacável quanto a lei da gravidade, mas no campo moral e magnético. Nós atraímos invariavelmente aquilo que nós somos e nos conectamos com as energias que estão na mesma faixa de vibração que o nosso estado interior. Então, nada é por acaso. O acaso não existe nesse contexto. Os ambientes que a gente frequenta, a atmosfera dos nossos lares, as pessoas que orbitam em torno das nossas vidas, refletem em grande parte o padrão que nós mesmos estamos emitindo. É literalmente como se fôssemos roteadores num grande Wi-Fi cósmico. Exatamente. Pensa bem,
nós estamos o tempo inteiro transmitindo nosso estado interior, seja ele raiva, inveja, gratidão ou compaixão, e a lei de afinidade funciona como a senha da rede. Ela só vai nos conectar com aparelhos e redes que operem exatamente na mesma frequência e usem a mesma senha. Adorei essa comparação. É muito didática. E muita gente reclama das conexões tóxicas que tem, né, do ambiente super pesado do trabalho, mas esquece que, para estabelecer amizades espirituais mais elevadas ou acessar um sinal de paz, a solução não é gritar com o roteador externo. A solução é mudar a nossa própria senha, é melhorar o nosso próprio sinal interno, diminuindo o ruído do egoísmo. A analogia do roteador ilustra isso com perfeição. E o que fundamenta esse Wi-Fi, esse meio de campo todo, não é o vácuo absoluto, mas algo que as fontes espíritas chamam de fluido cósmico. O fluido cósmico? Sim, é a matéria elementar, a substância primordial que permeia todo o espaço infinito. É através desse oceano sutil que as ondas do nosso pensamento se propagam. Leon Denis afirma que, no mundo espiritual, sem essa barreira densa do corpo de carne, esse mecanismo se torna um verdadeiro telégrafo universal. Uau! Então o pensamento viaja livremente? Sim, instantaneamente. Os pensamentos são transmitidos e captados através dessa rede fluídica, o que significa que, lá do outro lado, não tem como disfarçar intenções ou fingir o que a gente não é. A afinidade atrai almas semelhantes de forma completamente automática. Mas aí me vem uma preocupação que eu sei que aflige muita gente. Se a afinidade é o que une os seres e o egoísmo é o que os afasta, como essas fontes encaram os laços que temos aqui na Terra? Tem gente que teme que, com tantas reencarnações espalhadas por tantos mundos, a ideia de família perca o sentido, que os amores de hoje se dissolvam na imensidão do tempo. O espiritismo enfraquece os laços familiares? Muito pelo contrário. Ele consolida os laços familiares e dá a eles uma dimensão eterna. O materialismo, sim, ao limitar a existência só ao corpo físico, acaba reduzindo a família a um mero arranjo biológico e genético que vira pó no túmulo. Que é uma visão bem triste. Muito. Já o Espiritismo revela que as verdadeiras famílias são tecidas pelas afinidades do espírito, através de afeições maduras que sobrevivem à morte do corpo e se fortalecem ao longo de múltiplas encarnações. As almas que se amam e que aprenderam a transcender o egoísmo se buscam no espaço, reencarnam juntas para se auxiliarem nas provas de mundos mais difíceis e celebram juntas em mundos regeneradores. Então a morte não separa. A morte não rompe absolutamente nada. Ela apenas tira aquele véu físico para que a simpatia real e o amor continuem o seu trabalho sem barreiras. Nossa, é um peso gigante que sai dos ombros. Entender que o amor não se perde na terra fria de um cemitério e que as conexões verdadeiras são inquebráveis. Muda o jogo inteiro, né? E vai além disso. O objetivo final dessa jornada toda de mundos em mundos não é apenas se isolar com os seus afetos mais próximos num cantinho do céu. O texto sobre as fontes, as leis morais, encerra o nosso raciocínio de hoje com uma imagem sublime. A meta da evolução é reintegrar o ser humano na inimitável sinfonia que toda a criação eleva ao Senhor dos mundos. Que imagem linda! É poético e real. Quando o egoísmo for totalmente vencido, a lei de afinidade se expande para abraçar todo o cosmos. Nós compreendemos que a solidariedade universal nos liga não apenas aos seres humanos, mas a todos os reinos, mineral, vegetal, animal. Preservar a vida e a natureza deixa de ser uma obrigação ecológica chata e passa a ser o exercício prático do amor ao próximo, porque a gente entende que o universo inteiro é um encadeamento evolutivo. Tudo é interligado, tudo importa. Isso nos traz de volta lá para o comecinho do nosso papo, mas agora com uma lente completamente nova. Se o objetivo deste nosso mergulho era entender o lugar do homem diante do universo infinito, o que fica muito claro é que nós não somos partículas perdidas e sem rumo num cosmos frio. Nós somos centelhas imortais, viajantes matriculados na escola mais fantástica de todos os tempos. Com certeza. Toda dor esconde uma lição. Toda queda é o prelúdio de um novo aprendizado, e cada encarnação é um recomeço gentil que o universo nos oferece.
Não há motivos para ter terror diante da imensidão do céu, porque nós somos feitos exatamente da mesma essência que gerou as galáxias. É uma constatação libertadora? Muito. Mas aí vem a pergunta final. Por que quem nos ouve deveria levar todo esse panorama cosmológico e milenar para a sua vida prática amanhã de manhã? Saber da existência de mundos celestiais não deveria nos deixar alienados do agora, achando que só o amanhã importa? Na verdade, isso traz um peso imenso, né? Um sentido urgente para cada escolha rotineira nossa. É a aplicação diária da lei? Exato! Se as regras do universo são a reencarnação e a lei de afinidade, a maneira como nós tratamos alguém que nos irrita no trânsito, a honestidade que a gente tem nas pequenas coisas do trabalho, o esforço, sabe, para engolir o orgulho e perdoar um parente, nada disso é trivial. Tudo isso reverbera no fluido cósmico pela eternidade e define a senha da rede que vai determinar com quem e em qual mundo a gente vai habitar amanhã. Isso mesmo. Toda grande caminhada rumo aos mundos superiores é construída passo a passo nas decisões mais discretas e anônimas do nosso dia a dia. Com certeza. E para coroar essa exploração de hoje, nós gostaríamos de deixar uma reflexão, assim, para ficar ecoando na mente de quem está escutando a gente ao longo dessa semana. Pense nisso. Se as nossas conexões se estendem vida após vida, e se a nossa mente é de fato um transmissor poderoso cujos pensamentos viajam através do fluido cósmico, alcançando mentes na mesma sintonia. Para quem o seu pensamento está transmitindo energia neste exato segundo? E acima de tudo, qual é a verdadeira mensagem que as suas escolhas diárias estão enviando para o cosmos? Uma excelente reflexão. Nós convidamos todos a continuarem acompanhando o canal da Sociedade de Estudos Espíritas Vida. Um grande abraço e, por favor, não deixe de assistir ao nosso próximo episódio. Viver com liberdade e responsabilidade. Aprender para viver melhor.